Primeiro passo, pousadeiros, definir o seu menu, ou o seu cardápio, ou a sua lista de itens. O que acontece? A maioria de vocês não tem uma lista, tá? Vocês fazem o café da manhã, ok, bota o café, bota o leite, faz um bolo e tal, mas vocês não têm uma lista do que é que tem que ter no café da manhã. E quando eu falo de uma lista, é realmente para vocês colocarem item a item do que vocês oferecem. Olha, todo dia vai ter café, todo dia vai ter leite, todo dia vai ter água, todo dia vai ter suco, todo dia vai ter um tipo de bolo ou dois tipos de bolo, todo dia vai ter um tipo de pão, dois tipos de pão, todo dia vai ter presunto, queijo, todo dia vai ter requeijão, geleia, Nutella, todo dia vai ter ovos. O que tem todos os dias, tá? Isso é a primeira parte importante para vocês entenderem, porque quando você começa a definir o que tem num padrão do seu café da manhã, você já começa a criar o seu processo. Então, liste quais que são esses itens que vocês vão servir, que vocês servem todos os dias. E coloque também, por exemplo, essas quantidades. Nath, aqui na minha pousada eu sirvo 2 tipos de bolo por conta do tamanho, né, da quantidade de pessoas. Então, eu tenho sempre 2 tipos de bolo, porque acaba um, tem o outro. Sem problema. Ah, não, Nath, minha pousada aqui é pequena, eu sirvo só um tipo de bolo. Não tem problema, já coloque isso nessa lista. Faça essa lista agrupando também em grupos, tá? Então, por exemplo, grupos de bebidas, pode até dividir em bebidas quentes, bebidas frias. Grupo das frutas. Quantas frutas você serve por dia? Você serve todos os dias as mesmas frutas? Você varia? Como é que você faz isso? Faça uma lista do que é básico, do que é padrão. Então, exemplo, minha lista do café da manhã básica era bebidas quentes, café, leite e água quente, porque tinha uma galera que tomava chá. Bebidas frias, água e suco. Depois frutas, 2 tipos de fruta por dia. Pães, 2 tipos de pães por dia. Doces, que no caso era o bolo, então 1 tipo de bolo por dia. Lembrando que eu tinha uma pequena pousada, eu preferia variar os sabores do bolo, ao invés de ficar botando 2, 3 bolos, sobrando um monte todos os dias. E aí tinha os ovos que, aquilo podia ser de qualquer maneira, não interessa como ele é servido, tá? O que interessa é o que está sendo consumido, ou seja, o ovo em si. Então, faça essa lista bem detalhada desses itens, tá? Então, você faz essa lista, você já vai ter uma ideia, ok. Então, todos os dias, o meu café da manhã vai ter que ter essa configuração. Agora, o que pão que vai ser, que bolo que vai ser, que fruta que vai ser, agora, nesse momento, não importa. A gente vai entender que esse é o básico de ter todos os dias no seu café. E esse foi o passo 1, tá? Então, a gente primeiro definiu o que é necessário, todos esses itens um a um aqui, o que vai ter num padrão dentro dessa sua lista básica de café da manhã. Vamos para o passo 2 agora. Tá na hora de você definir o quanto em média. Média, lembra que eu falei? Vamos lembrar dessa palavra ao longo dessa live. O quanto em média cada pessoa consome, tá? Então, eu sei que aqui muita gente vai travar, muita gente vai falar, Nath, mas pô, não dá para eu saber o quanto que é a média. Tem gente que não come pão, tem gente que come 10 pães, entendeu? Claro, tudo bem. Tem gente que não come, tem gente que come um monte. Mas qual que é a média? Para e começa a prestar atenção como existe uma média. Tem as pessoas fora da média, mas no geral, a maioria das pessoas pede uma quantidade média, tá bom? O que importa na hora de você definir o custo do seu café da manhã é a média. Gente, isso aqui é estatística, é matemática. Não adianta a gente querer ir pelo excesso. A gente tem que ir pelo que é média. Justamente porque se a gente for pelo excesso, a gente vai sempre ter desperdício. Sempre vai ter coisa sobrando. Por quê? Porque as pessoas estão numa média. Então, conheça essa média. Entenda. Fica de olho. Olha ali o quanto seu hóspede está consumindo. Então, o quanto que esse seu hóspede-alvo, em média, ele consome? Ele vai consumir 2 fatias de fruta, 4 fatias de fruta, 1 copo de suco, 2 xícaras de café, 2 pães, 3 pães. Veja a sua média. Então, lógico que não tem como eu falar que a média é a mesma para todo mundo. Depende do seu hóspede-alvo, depende do tipo de público que vai aí para o seu meio de hospedagem. Tem gente que
tem gente que aproveita o café da manhã para comer um monte, então vai ser uma média maior. Tem gente que já, dependendo do local, já come menos no café, porque sabe que vai ter um almoço mais caprichado, vai fazer alguma coisa mais pesada nessa hora do almoço. Então, entenda um pouco desse comportamento do seu hóspede na hora de fazer essa média, tá? E não queira achar que existe uma média para todo mundo. Muitas vezes a sua média é completamente diferente da média dos outros. E aqui chega um outro ponto de orientação dentro desse mesmo passo. Não tenha preciosismo com os números, tá? Então, muita gente fala assim, nossa, Nath, mas, poxa, não, o meu hóspede, então, ele consome 153 ml de suco. Não me interessa se ele consome 153, consome 200 e ponto, tá? Então, faça cálculos básicos. Então, ele vai consumir um copo de suco, é isso que a média das pessoas consome no café da manhã. Então você vai e chega nesse valor sem preciosismo, sem achar que você tem que estar 100% correto. Lembrando que a gente está falando de uma média. Observe o que é a média, o que a maioria das pessoas fazem, porque tá aí o segredo para você conseguir descobrir o valor do seu café da manhã, tá? Mas o ideal também, gente, é vocês fazerem um consumo médio de tudo. Depois que você definiu quanto que é essa média de consumo, você coloca esse nome, essa quantidade ao lado de cada um dos itens da lista lá do seu café da manhã padrão, tá? Então, primeiro passo, você fez a lista. Segundo passo, você encontrou essa média e você vai colocar essa média de consumo por pessoa dentro daquele item lá, tá bom? Então, vamos supor... eu gosto bastante de você parar e pensar, mesmo que você sirva buffet, que você pense como se estivesse levando aquilo para o hóspede comer. O quanto você colocaria numa cesta se você fosse entregar tudo pronto para o hóspede? Isso aí é mais ou menos a média para você entender. Passo 3. Então, vocês já fizeram a lista, vocês já listaram as médias, agora tá na hora de vocês irem pesquisar os preços. Então, tá na hora de vocês entenderem o quanto custa cada um daqueles itens da lista. Então, você pode checar a sua última compra de mercado, ou você pode ir no mercado mesmo para pesquisar, tá? O quanto tá mais ou menos o valor das coisas que você tá comprando. Quando a gente está falando de itens maiores, então até vi aqui que um pessoal comentou, como é que eu faço com a aveia, a geleia, a manteiga? Mais uma vez, você vai ver qual que é o consumo médio. Então, por exemplo, você vai pegar um pote de manteiga geralmente tem 200 gramas, né? Então, 200 gramas um pote de manteiga, cada colher de sopa tem 10 gramas. Então, um pote vai render 20 porções. Se o pote de manteiga está custando 10 reais, você vai dividir 10 reais por 20, né, porções. Então, 10 reais dividido por 20, agora eu me peguei, vai dar 50 centavos. Então, 50 centavos por porção de manteiga, ou seja, cada colher de manteiga que você está calculando para o hóspede vai custar 50 centavos. Um requeijão, por exemplo, que é um pote menor, então um pote rende 10 colheres de sopa. Então, um pote de requeijão está custando, sei lá, 10 reais, então cada colher vai custar R$1, por exemplo. A tapioca, um pacote de tapioca rende 5 tapiocas. Quanto custa o pacote de tapioca? R$5, então cada tapioca vai custar R$1. O presunto, vamos supor que uma fatia tem em média 30 gramas. O quanto está custando 100 gramas do presunto, divide ali mais ou menos por 3, você vai ter mais ou menos o preço da fatia de presunto. Tá vendo que são coisas pequenas, tá, gente? Então, você vai estar colocando esse valor sempre dentro da média, o quanto está sendo consumido. Exemplos, tá? Dei alguns exemplos aqui. Aveia, o pacote de aveia tem 500 gramas, cada hóspede consome 20 gramas, sei lá, 10 gramas, porque é uma coisa que talvez dure muito, que pouca gente consome. Então, vamos lá, você tem a lista, né? Então, a lista, do lado da lista, a quantidade que por pessoa que é consumida, o preço para referente àquela quantidade, tá? Então, você já tem o valor referente àquela quantidade que aquela pessoa consome, ou você já tem o valor ali, depende, por exemplo, já põe o valor inteiro, né, do pacote inteiro e depois você vai dividir. E aí, você vai para o passo 4, que é efetivamente calcular esse custo total. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a quantidade pelo preço daquilo que você está comprando. Então,
exemplo, de novo, a manteiga que custava R$10, um hóspede consome uma colher, cada pote tem 20 porções. Então, 50 centavos é o preço daquele item para o café da manhã, para a média do café da manhã do hóspede, tá? Isso você vai fazendo para todos os itens. Nath, tal, faça na média, tá? Toda vez que você pensar, faça na média, combinado? E aí, o que você vai depois fazer no final? Colocou tudo, multiplicou, você vai somar tudo e vai ter o seu custo do café da manhã. Parou por aí, Nath? Peraí, não parou por aí. Ponto muito importante que muitos de vocês acabam esquecendo. Como a gente tá numa situação que tá tudo muito caro, tudo muda de preço, as coisas sobem e descem, né? Na verdade, mais sobe do que desce. Então, as coisas estão sempre mudando de preço, sempre tem inflação, sempre tem um sobrecusto, sempre tem uma coisa nova que você quer colocar ali dentro do café da manhã, ou alguma coisa que você esqueceu e não colocou. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Por exemplo, itens adicionais, açúcar, adoçante, coisas que a gente acaba levando mais tempo para consumir. Então, não pare por aí o cálculo. Depois que você calculou, fez essa soma, fez tudo isso, você vai colocar uma margem de segurança. Então, uma margem de segurança é o quê? Você vai somar um percentual dentro daquele valor total para que você tenha segurança de altos e baixos. Você errou na média, por exemplo, você errou, né, na lista. Então, coloque uma margem de segurança. Nath, quanto de margem de segurança? Depende, gente. Depende de cada um de vocês. Então, assim, quanto mais seguro você tá com o trabalho que você fez, Nath, ó, não, eu tô acompanhando o café da manhã todos os dias, eu tô aqui mesmo, tô vendo como é que é, tal, tô segura. Vou usar 10% de contingência. Beleza. Ah, não, Nath, olha, já que já joguei os valores até um pouco mais para cima, você pode fazer isso também, tá? Já coloca os valores para cima das coisas para já prever que isso vai aumentar com o tempo. Então, vou usar uma margem de contingência menor também. Ou então, Nath, olha, não, realmente eu tô totalmente insegura, não sei como fazer, vou então jogar mais uma margem de contingência maior lá no final. E, pessoal, depois que você joga essa margem de contingência, tá pronto, você tem o seu custo do seu café da manhã.